Tudo bem, pessoal do Mini Carnaval? Estamos aqui no último vídeo dos bastidores do Mini Carnaval, hoje falando sobre fantasias e componentes. E aí eu vou explicar um pouco de como eu faço todos esses procedimentos. Aqui no caso eu peguei uma forma arredondada para fazer a saia das baianas, uma já recortada e multipliquei em 6. Depois eu fiz o corte desse material e em seguida a colagem das duas pontas para que ele fique igual a um funil. Em alguns casos você pode usar já uma folha de um papel colorido, algum outro material que deseja. Nesse caso, como estou sem papel colorido, eu usei tinta cinza para poder chegar à tonalidade que eu queria para a saia. Então usei a tinta para pintar todas as saias das baianas e coloquei essas saias para secar. E aí vou fazer a saia da porta-bandeira. Como a porta-bandeira representa um vinil antigo, eu uso esse material EVA para fazer um disco, como se ela fosse um vinil, como se a saia fosse um vinil. Então faço o recorte, colo em cima da forma de papel ofício e pinto a parte toda branca com a mesma tinta cinza, da mesma coloração das baianas. A ideia é que toda a parte abaixo da fantasia onde tem o disco do vinil seja acinzentado, seja um mundo acinzentado, e a porta-bandeira, a parte de cima, seja um mundo colorido, seja um mundo com outras cores. Para fazer a porta-bandeira, no caso os bonecos, segue a mesma fórmula que eu já apresentei no vídeo sobre esculturas. E aí é só ornamentar o corpo do boneco e depois colar os pedacinhos. A saia eu ornamentei toda com esse material EVA prata para fazer uma espécie de plumagem, uma espécie de imitação como se tivesse penas ou plumas, um material que brilhasse. E aí você vai fazendo escolhas de materiais como a lantejoula, que faz a circunferência da saia, também o uso de outras formas, outras pedrarias, e aí fica a opção da proposta que você quer realizar. Para o mestre-sala o princípio é o mesmo da porta-bandeira, apenas que a base dele é uma tampinha de garrafa, mas ele também vai ter uma circunferência preta, também vai ter as mesmas cores que ela apresentar. Aqui uma cena do casal na avenida já pronto. E continuando o processo das baianas, também segue esse mesmo princípio da escultura, de cortar os quadradinhos, depois arredondar. E depois eu usei fita metálica para fazer toda a ornamentação do corpo dela, já que elas são todas prateadas, todas cinza. E aí fui colando as peças, depois fui ornamentando a saia com a lantejoula, e aí vai ficando sempre a ideia de você usa o material que você tem disponível com a ideia que você quer criar. Nesse caso, como elas representam um mundo acinzentado, um mundo triste, um mundo sem tanta coloração assim, e aí a saia é feita com essa plumagem com uma pedrinha rosa.
A plumagem já é para tornar a cintura dela um pouco branca demais perante toda a avenida, que também é muito branca. E aí eu fui ornamentando com outras cores, outras pedras. Nesse caso aqui estou usando uma pena bastante clara, que tem uma coloração bem parecida com a pedraria. A pedraria é prata, e aí fica sempre a ideia da pena branca com a pedra rosa e a pena rosa com a pedra prata. E depois você faz esse material em todas as outras baianas. E aqui uma imagem das baianas já no desfile. Para a confecção de fantasia, eu tenho uma fórmula onde eu escolho a posição do boneco que eu quero, então eu já desenho ele no papel e depois eu vou buscar um significado. No exemplo que eu estou dando, a fantasia representa o filme Priscila, a Rainha do Deserto. Então eu escolho alguns elementos que a gente encontra presente no filme e que a gente tem que transportar isso para a fantasia, como a calça com boca de sino, os sapatos também muito presentes no filme, a peruca em forma de coração com as flores e toda essa parte prateada que tem nessa imagem do ônibus, também colocar isso no desenho. E aí você vai desenhando cada um desses elementos, como a calça, por exemplo. Vai desenhando a peruca, colocando as rosas. Vai desenhando um salto alto, nesse caso eu vou colocar eles como ombreira. São elementos, são signos simples que quando o jurado olhar, quando quem assistiu o desfile olhar, vai lembrar do filme Priscila, Rainha do Deserto. É uma forma de você conectar o imagético popular do filme, a imagem que existe, para a imagem carnavalizada que compõe a fantasia. E vai desenhando essa faixa prateada que vai ficar nas costas do componente. Depois eu passo uma caneta em todo o desenho para fixar o traço que eu quero. Depois passo uma borracha para apagar. E aí eu começo o processo de pintura, e nesse processo de pintura eu uso um lápis hidrocor normal, daquele de 12. Faço toda a escolha de cores que eu quero para a fantasia. Depois eu uso um lápis de cor normal, daquela caixa de 12 cores, para compor toda a parte de cor da fantasia. E aí vou pintando à mão essa fantasia, esse desenho, e depois eu xeroco ele 5 vezes. Depois de fazer esse processo de pintura, esse processo de xerox colorida dos componentes,
Aí vem o processo de recortar. E aí cada fantasia, cada ala tem uma forma diferente de recortar. Após recortar, a gente pode começar a fazer a ornamentação dessa fantasia. Então usa cola quente, lantejoula e outros materiais conforme as escolhas que você for fazendo para o desfile. Nesse caso, eu usei cola com glitter. Depois eu peguei esse papel laminado e resolvi fazer o costeiro prata que tem na imagem do filme. E aí, como eu pintei esse pano prata de cinza na fantasia, eu tenho que colocar um toque brilhante para remeter esse prateado. E aí você desenha, recorta. Faz isso 5 vezes, porque são 5 peças, 5 componentes. Depois cola em todos os componentes e, se caso precisar, você apara todas as bordas para ficar mais coerente todas e ficar mais bonito ou menor também. No mini carnaval, para o componente ficar em pé, a gente usa um pedacinho de isopor, faz uma medição, depois recorta esse isopor e cola nas costas do componente. E aí a gente usa uma folha de ofício e cola todos os bonequinhos ala após ala para que eles fiquem em pé na hora do desfile, para que tenha a impressão que eles estão em pé. Como a avenida é branca e a folha ofício também, então cria essa impressão. E por fim, o exemplo da ala no desfile já oficial. Esse efeito de luz é o efeito da filmagem do meu celular. Então é isso, galera. Eu espero que tenham gostado desses vídeos sobre os bastidores do mini carnaval. E eu espero vocês nesse 14º ano.